nossa aula de direito penal com um tema extremamente amplo aqui, dos crimes contra a pessoa. É o que nós devemos tratar hoje. E como eu digo a vocês sempre, eu não sou autoridade em direito penal, quem sou eu para debater com vocês questões relacionadas a direito penal? Daí porque eu digo-lhes o seguinte, quando forem estudar o título 1 do Código Penal, dos crimes contra a pessoa, deem um enfoque especial aos crimes contra a honra, que são crimes que comumente são cobrados em prova, injúria, calúnia e difamação. Mas como eu gosto sempre de fazer uma intersecção lá com o direito do trabalho, que é na verdade o nosso grande campo, nosso grande terreno de estudo, eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito de sexismo no trabalho. Tá? E o nome sexismo, ele já leva a crer a ideia de sexo, ou seja, discriminação de gênero no ambiente de trabalho. Alexandre, por que você vai falar sobre sexismo no trabalho hoje aqui conosco, se o foco são os crimes contra a pessoa? Porque existe um crime específico lá no Código Penal contra a pessoa que me chamou bastante atenção, que é o crime do feminicídio, e em razão justamente dessas questões relacionadas a sexo, e como nós não temos um ponto específico nesse sentido ou dessa natureza no edital, salvo a proteção do trabalho da mulher, que nós trabalharemos em ponto separado, em tópico autônomo, eu me vi na obrigação de conversar com vocês a respeito da discriminação de gênero e do sexismo no trabalho. Então, o que é sexismo no trabalho? É dar prevalência a sexo, preferir sexo masculino ou preferir sexo feminino na contratação. Evidentemente que existem algumas organizações de tendência ou empregos de tendência. Eu não posso, por exemplo, fazer um filme de uma mulher que retrata a história de uma mulher e contratar um homem para fazer o papel dessa mulher. Então eu posso justificar justamente na natureza da atividade a ser desenvolvida que ela somente pode ser exercida por mulher ou somente pode ser exercida por homem. Vou fazer um filme do Pelé. Eu posso colocar uma mulher lá para fazer o papel do Pelé? É evidente que não. Então, para o papel do Pelé, eu posso criar situações e distinções, inclusive físicas, que justificam o acesso àquele emprego exatamente pela natureza tendenciosa daquele emprego. Ele tem que retratar uma situação e aquela situação só pode ser retratada daquela forma. Agora, vamos conversar aqui sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher. E lembrando aqui que o Dia Internacional da Mulher, tá? O Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março, ele recebe esse nome ou essa homenagem em decorrência de um incêndio que matou mais de 100 operárias em uma fábrica em Nova York há anos atrás. Tá? E justamente por essa questão que deu-se o nome de Dia Internacional da Mulher, para proteger justamente a mulher e o mercado de trabalho feminino. E nós temos vários diplomas que tratam dessa proteção, dessa tutela da mulher no mercado de trabalho ou de um modo geral que vedam a distinção entre sexo. E eu posso começar por preceitos amplos, como o 5º, 50 ou 41 da Constituição Federal, o 7º 30, mas aí vem a CLT, que é nosso foco de debate hoje, e lá no 373A ela fala o seguinte, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência a sexo, recusar emprego por conta de sexo, considerar sexo como variável para a contratação, exigir exame ou atestado de gravidez, impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para o deferimento de inscrição ou não em emprego. E aí, na sequência, 391 fala o seguinte, não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou encontrar-se em estado de gravidez. Segue o 386. Para amamentar o próprio filho até que complete 6 meses de idade, a mulher terá direito durante a jornada a 2 descansos especiais. E aqui nós temos vários dispositivos, se fôssemos tratar,
que justamente regulam essa situação da mulher no mercado de trabalho. E aí vem a pergunta, ora Alexandre, por que a CLT tem uma preocupação especial em tutelar o mercado de trabalho da mulher, mas não existe uma preocupação especial em tutelar o mercado de trabalho do homem? Eu explico, isso é histórico-cultural. No momento em que houve a consolidação das leis do trabalho, não era comum a mulher trabalhar fora de casa, 1943. Era muito comum o homem trabalhar e a mulher ficar por conta dos serviços domésticos. Essa era a grande concentração social daquele momento. A situação ela ocorria dessa forma. Com a variável do mercado, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, com os manifestos das mulheres por uma integração junto ao mercado de trabalho, houve a necessidade do legislador de regular tais situações, trabalhar tais situações no plano legislativo. Daí porque viu-se a necessidade de se criar uma hipótese ou um capítulo na CLT que trata justamente da proteção ao mercado de trabalho feminino, porque culturalmente o mercado de trabalho ainda é muito machista. Ele ainda veda muito o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Claro, isso é uma coisa absurda, mas é uma coisa que realmente acontece. Agora o que eu quero lhes trazer a reflexão é o seguinte: teria o TST, ao alterar a súmula 244, que fala da extensão da garantia de emprego à empregada gestante no caso de gravidez contraída no curso de contrato de experiência, nessa situação, teria o TST atuado contra o mercado de trabalho feminino? E essa é uma dúvida que nós temos e é algo que nós temos que debater. Por que eu digo isso, Alexandre? Pelo seguinte, veja só. A partir do momento que eu crio uma situação em que a mulher contratada mediante contrato precário, a prazo determinado ou de experiência, é dispensada ou é beneficiada com a garantia provisória de emprego, a garantia gestante, eu posso criar uma distorção no mercado de trabalho justamente no sentido de promover, no sentido de impulsionar por parte do empregador a contratação de homens para o exercício daquela função e não de mulheres. Eu acho que essa preocupação social com o teor da súmula, ela passou um pouco batido pelo TST. Tá? A preocupação passou desapercebida, talvez. O TST talvez não tenha observado o impacto da alteração sumular nesse contexto. E aí você se pergunta, poxa, mas então o TST agindo assim, atua em clara proteção exagerada à mulher, ao mercado de trabalho feminino, criando situações que antes a legislação não regulava. Porque protege-se o emprego quando eu falo em garantia de emprego da gestante. O 10.2A do ADCT claramente estabelece essa situação. E aí, se eu tenho proteção do emprego, seria enquanto o emprego durar, salvo se for contrato de trabalho de natureza precária, em que o prazo dele é pré-estabelecido e por boa fé das partes elas já sabem que ele vai começar tal dia e terminar tal dia. Mas vejam só, pessoal, a alteração desse entendimento sumular pelo TST, a par de qualquer discussão sobre sexismo no trabalho, ela vem depois de uma atuação ampla do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a garantia de emprego às trabalhadoras contratadas pela administração pública mediante contrato de trabalho a prazo temporário ou contratadas mediante cargos em comissão. Nessas circunstâncias, as trabalhadoras eram contratadas, engravidavam e elas tinham um contrato precário com a administração porque não havia concurso público. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que nesse contexto elas eram detentoras da garantia provisória de emprego, razão pela qual não podiam ter o contrato extinto mesmo com o decurso do prazo. Essa era a nossa discussão básica hoje sobre sexismo, tá? Considerando o crime de feminicídio. Espero ter lhes auxiliado nesse ponto e sigamos com os demais tópicos das nossas demais aulas. Valeu, pessoal!